Olá, galerinha! Eu sou a professora Théodia Ferreira e a nossa videoaula de hoje vai ser sobre a região Nordeste. Vamos falar sobre ocupação e organização do espaço geográfico. Espaço colonial. Região de ocupação mais antiga desde a chegada dos colonizadores. Seu espaço foi organizado em torno da atividade canavieira. As primeiras cidades surgiram da necessidade de proteção do território da colônia. Os colonizadores portugueses iniciaram o povoamento do Brasil pelo Nordeste, isso mesmo. No começo da colonização, as atividades econômicas se concentraram no cultivo da cana-de-açúcar, introduzido na zona da mata e realizado em grandes propriedades na forma de monocultura. O canavial e a organização do espaço. No século XVI, o espaço nordestino esteve relacionado à produção de cana-de-açúcar. Essa atividade proporcionou poder político e econômico à região. A pecuária foi utilizada para iniciar a ocupação do interior no Nordeste. Os canaviais do Nordeste. A cana foi produzida na região, pois ela oferecia os requisitos necessários para o seu plantio, tais como o clima litorâneo úmido, solo fértil, o massapé, proximidade com o mar, para serem escoadas para a Europa. Decadência econômica. No final do século XVII, a agricultura canavieira entrou em crise devido à forte concorrência das Antilhas, preço mais baixo. Já no século XIX, o algodão agreste sofreu com a concorrência dos Estados Unidos. Enquanto essas atividades entravam em forte crise, a mineração passou a ser desenvolvida fortemente na região sudeste. Organização do espaço nas sub-regiões. A região ocupa uma área que apresenta 18% do território do Brasil, com cerca de 51 milhões de habitantes concentrados em sua maioria na zona da mata. Os indicadores sociais demonstram grandes desigualdades verificadas entre regiões e no interior de uma mesma área. Zona da Mata. Essa área foi intensamente explorada do ponto de vista econômico. Por essa razão, houve um forte desaparecimento da Mata Atlântica. Concentra a maior parte das capitais e grandes cidades do Nordeste. Concentra a maior parte da população e a maior densidade demográfica. Temos aqui mais 3 pontos falando sobre a Zona da Mata. Então vamos dar continuidade. É a região mais desenvolvida e industrializada do Nordeste. Também sofre com muitos problemas sociais, como forte desemprego, salários reduzidos. A Zona da Mata pode ser dividida em 3 áreas, e são elas: Zona da Mata Açucareira, Zona da Mata Cacaueira e Recôncavo Baiano. Agora vamos falar um pouquinho a característica de cada uma dessa divisão. Temos a primeira, que é a Zona da Mata Açucareira, que corresponde à área produtora de cana-de-açúcar do Rio Grande do Norte ao norte da Bahia. Temos aí também a Zona da Mata Cacaueira, que corresponde ao sul da Bahia, com destaque para a cidade de Ilhéus, forte produtora de cacau, sendo responsável por 65% da produção brasileira. E por último, Recôncavo Baiano, que corresponde a vários municípios em torno de Salvador, importante polo industrial e berço de atividades extrativistas.
Agora vamos falar um pouco sobre o agreste. Predominam as atividades primárias em minifúndios policultores. Desenvolve-se também atividades ligadas à pecuária leiteira. Desenvolveu-se atividades industriais que vêm em forte crescimento. E por último, algumas cidades importantes como Feiras de Santana, Caruaru e Campina Grande. Meio Norte. Predominam as atividades primárias, em especial o extrativismo vegetal, carnaúba e babaçu, e o extrativismo mineral. Pratica-se também a pecuária e a agricultura. Sertão. A pecuária extensiva e a agricultura comercial de frutas, café, algodão, soja, milho, feijão, arroz e mandioca são as principais atividades econômicas do sertão. As áreas irrigadas do sertão são muito importantes e são elas: Vale do Açu, Polo Juazeiro e Petrolina, oeste da Bahia. O crescimento econômico. A economia nordestina apresentou nos últimos anos um crescimento em todos os setores, acompanhando a evolução da economia brasileira. Esse crescimento tem como causa o processo de integração cada vez maior da região com as demais e com outros países. As atividades ligadas ao setor primário, agricultura e pecuária, setor secundário, indústria e setor terciário, comércio e serviços. Os setores secundários e terciários são os que empregam a maior parte da população economicamente ativa. O setor secundário vem se destacando graças aos seguintes fatores. Primeiro ponto: isenção de impostos, cessão de terrenos. Terceiro, investimento em infraestrutura. Também temos os descontos nos pagamentos de produtos e serviços, mão de obra barata, proximidade aos portos e facilidade na exportação. Serviços. Em 2000, correspondia a 55% do BIP da região. Destaca-se também o turismo da região devido às belezas naturais existentes, em especial as praias. Indicadores sociais. Nos últimos anos, os indicadores sociais do Nordeste tiveram uma melhora, assim como os do Brasil em geral. Mesmo assim, a região apresenta profundas desigualdades e os mais baixos indicadores sociais do país. Entre os motivos que levaram os aspectos sociais a terem esse desempenho, destacam-se concentração de renda e de terra nas mãos de poucos, aplicação inadequada dos investimentos públicos em benefícios de latifundiários, empresários e políticos, e não da maioria da população. Chegamos ao fim de mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado. E nunca se esqueça, a geografia não é uma disciplina que possa seduzir o mundo moderno. É uma disciplina que se pretende sintética. Essa frase é do nosso querido geógrafo Milton Santos.